Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar a primeira parte da teoria da firma. Bom, em primeiro lugar, qual é o objetivo da firma? O objetivo de uma empresa é maximizar o lucro, mas não só isso. Ela pode ter como objetivo tanto maximizar o lucro, como também minimizar os custos de produção. Então, seriam praticamente dois objetivos que podem acontecer simultaneamente: maximização do lucro e ou minimização dos seus custos de produção. Eu trouxe um vídeo para vocês assistirem. É o gerente de um supermercado falando as táticas que o estabelecimento usa para conseguir a maximização do lucro. Não seria apenas a maximização do lucro o fator mais importante para ele, para a sobrevivência da firma. Vamos assistir o vídeo. A condição sine qua non para que uma empresa sobreviva num país capitalista é que ela obtenha lucro. Obviamente, o lucro ele não vem em consequência apenas da venda, mas ele vem em consequência de um bom atendimento, ele vem em consequência de qualidade de produto, ele vem em consequência de uma série de fatores que concorrem para que isso ocorra dentro de uma empresa. Obviamente, além do bom atendimento, além da qualidade do produto, nós sabemos que não estamos sozinhos no mercado, né? Existe uma concorrência e a concorrência ela é uma concorrência difícil, né? Todos estão empenhados em dar o mesmo tipo de qualidade de atendimento, de serviço. Então, existem algumas outras coisas que podem ser agregadas na questão do atendimento, né? Como cheque pré-datado, como prazo, como cartão de fidelidade da empresa, entre outras coisas. Bom, a gente vê aí pelo vídeo que para sobreviver a empresa tem que estar lucrando. Por que o dono da empresa vai continuar realizando atividade econômica se ele não tiver lucro? Certo? E o lucro, como principal, como carro-chefe para a sobrevivência da empresa, ele é um dos objetivos de toda a empresa, não apenas de supermercados, de restaurantes, de concessionárias. O lucro é o objetivo principal de toda a empresa. Bom, na teoria da firma, a gente divide o estudo em duas partes. A primeira parte é a teoria da produção, e essa videoaula é dedicada à primeira parte, à teoria da produção. A parte 2, nós vamos dedicar à teoria dos custos, certo? Sobre a teoria da produção, que é o objeto de estudo dessa aula, o que a teoria da produção analisa? Primeiramente, a relação entre produção e custos de produção, certo? Essa relação entre produção e custos de produção, ela vai resultar na formação dos preços dos produtos no mercado, tá? Quantidade produzida, quantidade ofertada no mercado, custos de produção, a empresa vai saber vai saber como analisar a formação dos preços do produto no mercado. Outra coisa, a teoria da produção também analisa a demanda da firma pelos fatores de produção que serão utilizados no processo produtivo. Lembrando, quais são os fatores de produção, pessoal? A mão de obra, o capital, né? As máquinas, os equipamentos, a estrutura física da fábrica. Também os fatores de produção são as matérias-primas utilizadas no processo produtivo, certo? A gente já falou sobre fatores de produção. E por último, a teoria da firma analisa também a relação tecnológica entre a quantidade de fatores de produção e o resultado, né, dos fatores de produção, que seria a quantidade de produtos finais, tá? Esses três fatores são analisados na teoria da produção. Ok, continuando então, eu quero que vocês sempre tenham em mente que as firmas, elas são racionais.
O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, durante o processo produtivo, as firmas vão combinar fatores de produção da maneira mais eficiente possível para obter a maior quantidade de produtos finais. Isso significa ser racional. Combinar os fatores de produção da maneira mais eficiente possível e então obter uma maior quantidade de produto final, certo? Tenham isso em mente. Bom, apresentando então para vocês a função de produção, o que uma função de produção mostra? Bom, primeiramente a gente tem uma função de produção mais complexa, certo? Olha só, Q é a quantidade produzida, certo? Em função do quê? Da combinação de uma gama de fatores de produção, certo? Da combinação de mão de obra, máquinas, equipamentos, matéria-prima, tecnologia, certo? Uma gama de fatores de produção, tá? E da maneira mais simplificada, a gente pode também definir a função de produção como resultado da combinação de capital e trabalho, certo? K, capital, L, trabalho, conforme está especificado para vocês no guia de estudos. Então, conceitualmente, o que é a função de produção? Ela mostra a relação entre a combinação de fatores de produção dentro do processo produtivo que resulta no produto final. Olha só, pessoal, tomando como base essa função de produção mais simplificada, o que ela mostra? A combinação de de capital e trabalho dentro do processo produtivo que resulta uma quantidade de produto final, certo? Entendido? Continuando, sabendo o que é tratado na função de produção, pela análise de curto prazo. O que é o curto prazo? Bom, o curto prazo é um período de tempo que pode variar. Ele pode ser de 1 mês, 2 meses, 3 meses, até 1 ano, dependendo do ramo da atividade econômica em que essa empresa se encaixa, tá? Mas o importante saber é que, no curto prazo, a função de produção da empresa utiliza e combina fatores de produção fixos e apenas um fator de produção pode variar, certo? Então, a empresa combina a maioria dos fatores de produção fixos e um fator de produção variável, tá? Olhando a nossa função de produção simplificada, né, onde a função de produção utiliza 2 fatores de produção, capital e trabalho, e considerando que somente o fator de produção mão de obra pode variar, então a gente vai considerar o capital fixo, certo? Então, nessa função de produção, ela é uma hipótese simplificada, mas para a gente ter uma compreensão melhor do que é a análise de curto prazo. Nessa função de produção, a empresa utiliza 2 fatores de produção, capital e trabalho, capital e mão de obra, certo? Desses 2 fatores de produção, a gente vai ter um fixo e um variável, tá? O capital vai ser o fator de produção fixo, enquanto o trabalho, a mão de obra, é o fator de produção variável, certo? Então, no curto prazo, a quantidade varia, a quantidade produzida varia, somente se a quantidade de mão de obra ou quantidade de trabalho, que no nosso exemplo é o fator de produção variável, somente quando a quantidade de mão de obra utilizada variar, pois a quantidade utilizada do fator de produção capital se mantém fixa, pois estamos fazendo uma análise de curto prazo, certo? A partir daí, pessoal, eu quero apresentar para vocês alguns conceitos básicos com relação à teoria da produção. Vamos lá. Que conceitos básicos são esses? Primeiro, o produto total do fator variável. No nosso caso, quem é que está variando? Somente o trabalho, somente a mão de obra. Nosso fator de produção variável é a mão de obra. Então, o que seria o produto total do fator variável? Bom, é a quantidade de produto que a empresa obtém no processo de produção
combinando o fator de produção variável com os demais fatores de produção fixos. Então, na nossa hipótese simplificada, o produto total é a quantidade de produto que a empresa obtém, combinando as quantidades de mão de obra, que ela pode variar, certo? Com a quantidade fixa que ela tem de capital. Seria a quantidade de mão de obra que ela pode variar com a quantidade fixa de máquinas, por exemplo, certo? Ela sempre vai ter uma quantidade X de máquinas e ela pode variar a quantidade de mão de obra que ela está usando durante o processo produtivo. Então, essa combinação, uma quantidade fixa de máquinas com uma quantidade variável de mão de obra, vai gerar o produto total do fator variável, tá? Vai gerar uma quantidade total produzida. Bom, outro conceito básico, o produto médio do fator variável. O que é o produto médio do fator variável? É a quantidade produzida por cada unidade do fator variável. Seria, como na nossa hipótese simplificada, a gente varia a mão de obra, certo? E mantém fixa a quantidade de máquinas, então esse produto médio do fator variável seria a quantidade que cada trabalhador produziu. Certo? A quantidade produzida por cada trabalhador empregado no processo de produção, tendo que a quantidade de máquinas dessa empresa é fixa, não muda, tá? Outro conceito básico, o produto marginal do fator variável. Pessoal, o que é isso? O que é marginal, né? Bom, o produto marginal é a produção adicional obtida pelo acréscimo de uma quantidade adicional do fator de produção variável. Deixa eu trocar em outras palavras isso. Pessoal, na economia, marginal quer dizer um acréscimo de uma unidade, certo? Então, tendo como base que as máquinas são fixas, certo? E a quantidade de trabalhadores podem variar, a quantidade de trabalhadores pode variar. Qual que seria o produto adicional, certo? Se a firma empregar um trabalhador a mais, mantendo fixa a quantidade de máquinas, certo? Essa é a definição de produto marginal. Vamos lá mais uma vez. Qual é a quantidade adicional de produto, certo? Que a firma vai obter quando ela utiliza um trabalhador a mais, uma unidade adicional de mão de obra, mantendo a quantidade fixa de máquinas, tá? Esses são os três conceitos básicos que eu gostaria que vocês analisassem. Bom, vamos olhar agora essa tabela. Essa tabela, gente, está lá no nosso guia de estudos, certo? O que mostra essa tabela? Ela mostra a produção no curto prazo, certo? O que significa isso? O que significa mesmo a produção no curto prazo? Seria a produção com apenas um fator de produção variável. E qual é o fator de produção variável, pessoal? É o trabalho. Vejam que a quantidade de mão de obra empregada no processo produtivo varia de 0 até 10. Então, no primeiro momento, não tem nenhum trabalhador trabalhando nessa empresa. Ou seja, a quantidade de trabalho é 0, tá? E no último momento, na última análise, essa empresa conta com 10 trabalhadores, né, trabalhando no processo produtivo. Qual é o fator de produção fixo? O capital, que nós estamos colocando como exemplo a quantidade de máquinas, tá? Considerando então que essa empresa conta com 10 máquinas, certo? É o curto prazo, somente um fator de produção varia, que no nosso caso é a mão de obra, e o outro fator de produção, que seria o capital, exemplificando o capital como uma máquina, a empresa sempre tem uma quantidade fixa de máquinas. Sempre vai empregar uma quantidade fixa de máquinas. Então tá, a quantidade de trabalho pode variar, vejam que a quantidade utilizada de trabalho varia de 0 a 10 unidades. O capital, né, a quantidade de máquinas que essa empresa usa no processo produtivo é sempre fixa, 10 unidades, ok? E então nós teríamos uma função de produção qualquer que combinou, certo? Capital e trabalho, tá? E obteve um produto total, um produto médio e um produto marginal. Vamos lá.
Combinando dentro da função de produção, certo? Hipoteticamente, nessa função de produção simplificada, temos apenas 2 fatores de produção: mão de obra, que é o fator de produção variável, e máquinas, que é o fator de produção fixo. Combinando as quantidades variáveis de trabalho com a quantidade fixa de máquinas, essa empresa tem como produto total, veremos, se nenhum trabalhador participou do processo produtivo, quer dizer que as máquinas, por mais que ele tenha 10 máquinas, elas ficaram paradas. Ninguém operou essas máquinas, certo? Então, com 0 unidades do fator de produção variável e 10 unidades do fator de produção fixo, o produto total dessa empresa é 0, certo? Nenhum trabalhador, as máquinas não produzem sozinha, tá? Agora, com um trabalhador e 10 máquinas, já houve um produto, uma quantidade de produto, 10. Certo? E assim por diante. A empresa foi combinando quantidades variáveis do fator de produção trabalho, certo? Com a quantidade fixa de capital e foi obtendo o produto dela, o produto total dela, que varia de 0 unidades, quando não usa nenhum fator de produção variável, até 100 unidades de produto. Certo? Então, para obter o produto total, a empresa combina o fator de produção variável com o fator de produção fixo e obtém uma determinada quantidade do produto total. Ok. Agora vamos para o produto médio. Lembra que eu falei para vocês que o produto médio é o que cada trabalhador produziu? Então, produto médio, o que cada trabalhador produziu. Como que eu obtive isso aqui, gente? Como que eu obtive esses valores do produto médio? É fazendo a seguinte conta: dividindo o produto total pela quantidade de trabalho, pela quantidade do fator de produção variável. Bom, pela regra da matemática, qualquer número dividido por 0 é inexistente. Então, se não tem ninguém trabalhando, o produto médio não existe, não tem como calcular, ok? Então, o produto médio começa a existir quando a firma começa a utilizar uma unidade do fator trabalho. Então, com um trabalhador, ela produz 10 unidades do produto. Certo? Qual é o produto médio, então? Esse trabalhador produziu 10. Produto médio é 10. Com 2 trabalhadores, essa firma aumentou a quantidade de produto. Produziu 30 unidades do produto. Então, o produto médio, o que cada trabalhador produziu é 30 dividido por 2, porque são 2 trabalhadores. Cada um deles produziu 15 unidades do produto. Quando a firma está empregando 3 trabalhadores, o produto médio, o produto total é 60. Quanto que cada trabalhador produziu? Qual é o produto médio nesse caso? 60 dividido por 3. Cada trabalhador produziu 20 unidades de produto, certo? Agora, quando a firma está empregando 4 trabalhadores, o produto total é 80. Novamente, 80 dividido por 4 me dá o que cada trabalhador produziu. Cada um produziu 20 unidades do produto. Esse é o produto médio com 4 trabalhadores. Agora, com 5 trabalhadores. Com 5 trabalhadores, o produto total foi 95. Certo? Qual é o produto médio? Com 5 trabalhadores, quanto que cada trabalhador produziu? Então, nós vamos dividir o produto total, 95, pela quantidade do fator variável, 5 trabalhadores. E esse me dá um valor de 19. Ou seja, nesse caso, com 5 trabalhadores, cada trabalhador produziu 19 unidades do produto total. E assim por diante, pessoal. Nós vamos dividindo a quantidade do produto total pela quantidade utilizada do fator variável, que no nosso exemplo é
a quantidade de trabalho. Então, o produto médio, ele é obtido dividindo a quantidade de produto total pelo número de trabalhadores, ou pela quantidade do fator de produção variável, que no nosso exemplo é o número de trabalhadores. Falta agora a gente estudar o produto marginal. Vamos parar por aqui, né, no produto médio, e eu continuarei, tá, falando sobre o produto marginal, ok? Continuarei a análise da tabela.